Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje é dia 24 de. Nossa, ia falar 24 de fevereiro, meu Deus do céu, onde que eu tô? Jesus, já tô querendo carnaval? Só pode ser, né? Só pode ser. Enfim, então, né? Depois de uma derrota do meu tricolor, mas já tá classificado, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. Né? Né, Corinthians? Corinthians, final de semana tá aí, dependendo de nós. Eu quero deixar bem gravado isso, entendeu? Quero deixar registrado isso, mas em vídeo, assim, vai pro YouTube, milhões de pessoas vão ver. Enfim, tá? Turminha, começa a aula de hoje, tá aí. Revolução de 1930. Acho que ontem, eu gosto muito, a aula de ontem eu gostei porque aquela revolução de 24 ter na mente São Paulo bombardeado é muito louco. E pensar que depois, 6 anos depois, você vai ter esse movimento que vai colocar Getúlio Vargas na presidência da República. E o objetivo da aula de hoje é como que ele vai chegar lá, né? Quais foram os manejos, o que levou à derrubada da República Oligárquica. Tá aqui uma charge, eu começo com essa charge aqui falando com o título O Esperado. E percebam, né, ao redor desse esperado, dessa pessoa ilustre, veja a diversidade social, veja os diferentes postos sociais. Tem até uma mulher aqui, tem um banqueiro, tem um militar, enfim. Getúlio Vargas vai representar tudo isso. E essa representação do Getúlio Vargas a gente vai ter noção quando a gente terminar a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai começar na semana que vem, já todo o contexto para a gente entrar nesse confronto europeu. Beleza? Mais um confronto em que o epicentro está na Europa. Tá bom? Então, bora lá. Revolução de 30. Quando a gente fala da Revolução de 30, turminha, é o fim da República Oligárquica. Tá aí o título, Conflitos Oligárquicos e Sociais. A gente precisa colocar aí no nosso tabuleiro quem é contra quem, pelo menos, né? E a gente vem acumulando, a gente vem montando esse tabuleiro e hoje começa essa disputa, começa o jogo. Nós vimos que a oligarquia, tanto paulista quanto mineira, aqui o café com leite, ele está se afastando, quer dizer, na verdade não que ele está se afastando, mas grupos, setores sociais estão se opondo a essa predominância de São Paulo e Minas. Nós vimos, por exemplo, que o epicentro dessa oposição à oligarquia, a oligarquia paulista e mineira, vai ser na cidade, né? Com a classe média, com os industriais, os operários. O exército também é um outro grupo. Então, se você lembrar nas aulas anteriores, só você ir somando. Desde a era da industrialização até os tenentes, a gente tem aí, então, a formulação de grupos, desses grupos populares ou de menor expressão, como, por exemplo, os industriais, mesmo sendo pessoas com condições financeiras, mas nem se compara aos fazendeiros do café. Né? Mas quando a gente perceba, para eu conseguir derrubar, você vai ver aqui no slide, para eu conseguir derrubar São Paulo e Minas, não adianta só uma articulação popular. No Brasil sempre teve esse problema. A grande frase quando a gente trata de Brasil, o Brasil ele muda para permanecer. O Brasil ele muda para permanecer. E para as coisas permanecerem, eu preciso que partes da elite também entrem nesse movimento. E quem vai entrar nesse movimento? As oligarquias que estão descontentes com a predominância de São Paulo e Minas no poder. Perceba os grupos aqui, a junção de dois grupos aqui eu separei. Eu coloquei grupos que têm boas condições financeiras, então que estão no alto escalão aí social, então a burguesia industrial, e uma oligarquia dissidente. O que é dissidente? Que rompe, que se separa. Quem é que vai encabeçar esse rompimento? Rio Grande do Sul e Paraíba, a oligarquia gaúcha e da Paraíba, que depois vai puxar todo o Nordeste junto, tá? Lembrando, por que o Nordeste está entrando nisso? O Nordeste tem aquele ressentimento, né, de ser a antiga força, potência, por causa do açúcar, e porque também fazia ainda parte, na época do Império, sustentava, né, era uma elite tradicional que, durante a República, foi totalmente esquecida, foi colocada como um simples adereço, né, sem muita voz.
para poder pitar na política durante a República. Então, tá aí um representante da Paraíba que vai puxar aí a outra galera do Nordeste. Nos setores populares, vamos assim dizer, tá ali os operários, vimos a greve geral de 1917 e outros movimentos, vimos a classe média urbana, classe média descontente e, para finalizar, obviamente, a ala do exército, que vão ser os tenentes. Então, esses são os grupos e perceba a diversidade. Perceba a diversidade desse grupo, desse setor social que vai derrubar a república, essa república oligárquica, essa república do café com leite. Ora, mesmo eles sendo então tão diversos, eles têm interesses em comum para derrubar São Paulo e Minas, para tirar então essa república do café com leite, tá? Tem uma galera que chamou agora, que eu percebi que eu adicionei. Muito bom dia, beleza? Eu estou tratando aqui sobre a saída ou a derrubada de São Paulo e Minas, dessas duas oligarquias, da oligarquia cafeeira do poder. E aqui, na verdade, é um grande resumo de tudo que a gente viu até agora, né? Nós vivemos todos já esses setores que romperam com São Paulo e Minas, então, obviamente, vão articular, vai gerar, né, a Revolução de 30, que vai tirar São Paulo e Minas do poder. Tudo bem? Mas São Paulo, daqui a pouco eu falo de Minas. Minas vai trocar de lado. Vocês já vão ver. Percebam, são setores sociais diferentes, grupos sociais diferentes, mas com interesses em comum, com uma luta em comum. Quais são esses interesses em comum? Bem, primeiro, maior participação política, principalmente dos setores mais pobres, né, que não são alfabetizados, são pessoas excluídas da política. Se você pega a tabela que eu já mostrei para vocês, o máximo de eleitores que o Brasil teve nesse período foi 5% da população. 5%. Teve eleições que 1,3% da população votou. 1% da população votou. Então, algo incontestável essa luta por maior participação política. Depois, obviamente, o fim dos privilégios dessa elite agrária exportadora. Que privilégio é esse? Ora, o foco no café. Toda a economia ser voltada para o café. Até a indústria, né? Até a indústria, ela está atrelada à economia cafeeira. Lembre, por exemplo, daquele fazendeiro do café, que eu dei de exemplo para vocês, que criou um banco, indústria de tecido. Lembram? Então, só que a indústria, ela sofria impactos desse privilégio dado do café. Professor, que tipo de impacto? Pensa na moeda desvalorizada. O café não é para ser exportado, turma? Então, se a minha moeda está enfraquecida, portanto, $1 vai valer muitas moedas brasileiras aqui da época, isso é uma moeda desvalorizada. Ora, turminha, o que acontece? Vai ser ótimo para exportação, né? Vai ser ótimo. Eu estou vendendo café, vou receber muito dinheiro externo, né? A quantidade, o valor em dólar, porque a moeda está desvalorizada. Só que para eu comprar máquina para a indústria, aí fica caro, né? Eu vou precisar de muitos reais para poder comprar uma máquina lá em dólar ou em libra. E isso acontece porque o foco está na exportação. A exportação fica muito feliz quando a moeda está desvalorizada. Hoje, por exemplo, o real valendo 4,50. Quem exporta, mano, tá mó feliz, né? Tá feliz pra caramba, tá ganhando muito dinheiro. Beleza? Outro ponto, a modernização das eleições, né? O fim do voto de cabresto, esse voto aberto, esse voto que você tem a intromissão do coronel. E isso dava muito poder para as regiões, né? Desculpa, para as regiões, claro, mas para o interior, né? Eu tinha uma política totalmente descentralizada. Os coronéis, eles eram os grandes definidores da eleição. Por isso que eles vão defender o último ponto, por isso que eles vão defender essa centralização do poder político. Eles vão querer centralizar, tirar esse poder da mão dos coronéis. Tirar o poder da mão dos coronéis, como que eu vou conseguir fazer isso? Colocando voto secreto, colocando voto fechado. Aí eu tenho, pelo menos, essa maior dificuldade de ter algum tipo de fraude nas eleições. Tudo bem? Esse é o panorama, esse não é o panorama, esse é o panorama, esses são os grupos sociais e os seus interesses, ou as suas reivindicações. Tudo bem? Alguma dúvida? O pessoal que entrou depois, pegou? Tá entendendo o que vai ser a aula de hoje? Se não, eu dou uma resumida. Alguém tá perdido? Pode mandar aqui no bate-papo, beleza? Deixa eu dar uma resumidinha aí rapidinho, só para você não ficar perdido ou perdida, tá bom?
já que eu não vejo vocês, né? Mesmo se vocês, né, abrissem as câmeras, não ia conseguir ver todos e todas. Enfim, então eu fico meio inseguro. Eu tô abrindo meu coração para vocês. Eu fico muito inseguro, falando, mano, não sei se estão entendendo ou não, mas enfim, por favor, manda lá aqui no bate-papo qualquer coisa, tá bom? Seguindo então, agora vai finalizar o slide. Para a gente dizer, porque o termo revolução é muito equivocado. O termo revolução a gente pode colocar uma discussão até, e existe uma discussão dentro da historiografia, entre os historiadores, sobre se esse movimento é uma revolução. Porque, se liga, olha a fala do governador de Minas Gerais que vai romper com São Paulo. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Peraí, mas que revolução é essa que não quer que o povo participe ou que o povo seja protagonista? Que revolução é essa? Já começa por aí, já até essa crítica ao termo revolução para esse movimento que a gente está vendo aqui, tá bom? Bem, mas eu vou... Opa. Deixa eu ver, tá. Mas eu vou permanecer com o nome, tá bom? Eu vou deixar vou usar o nome revolução. Ah, tá. Valeu, João. Obrigado. Tá aí o contexto, por exemplo, em São Paulo, rumo à Revolução de 30. Surge em São Paulo o Partido Democrático. E o que é esse Partido Democrático? Em São Paulo, você tinha um partido que era muito forte, que era o Partido Republicano Paulista, que representava as oligarquias, que representava os grandes fazendeiros. Surge em 26, olha só, surge um partido que vai se opor a essa oligarquia em São Paulo. Então é no centro do furacão, surge o Partido Democrático. Ainda no governo do Arthur Bernardes, o penúltimo presidente oligárquico, ele cria uma delegacia que vai reprimir setores políticos, principalmente ligados ao operariado, que são alguns mais extremistas ou simplesmente, galera, porque quando a gente fala do operariado, a gente pensa os revolucionários, marxistas, leninistas, anarquistas, cubanos, não sei o quê, enfim, né? Cuidado, tá? Como eu mostrei para vocês, a força desse movimento socialista é muito fraca. Eu provei para vocês isso pela representação política que eles têm. Então, assim, essa repressão que nós temos, esses setores do operariado, são pessoas querendo melhor salário, diminuição do número de aluguel, direito a férias, a um tempo, horário de almoço. O horário de almoço era muito pequeno, então tem 1 hora de almoço. Enfim, coisas básicas que hoje nós temos no emprego e essas pessoas eram perseguidas, eram taxadas de, sei lá, comunistas, socialistas, o que fosse. Beleza? Tá? Então essa é a estrutura. O Arthur Bernardes, então, ele se despede com isso e o próximo presidente, o Washington Luiz, mantém essa estrutura. Vamos lá para o governo do Washington Luiz, o último presidente oligárquico. Aqui você tem a fotinho do Washington Luiz, tem a figura de um moço aí que vai ser importante na nossa história. Alguém consegue achar esse moço? Não? Tem o Vargas ali, professor. Olha, exatamente, Getúlio Vargas. Mas o Getúlio... Como assim, professor? Segura que eu vou explicar porque o Getúlio está nessa fotinha, tá? Vem o governo do Washington Luiz, paulista, vai ficar de 26 até 30, né? Cria a lei acelerada, de novo, perseguição ideológica, faz uma perseguição ideológica, e tem uma ideologia específica? Tem. É aquela lá, se você não gosta de mim, eu te persigo, ponto, sabe? É isso. Não gosto de você, vou te perseguir. Se você faz oposição a mim, eu te persigo. Certo? Isso em 1927. Vai legislar sobre as questões trabalhistas. Então percebam como o movimento operário, o movimento dos trabalhadores, ele está ganhando expressão, que até o presidente fala, eu preciso legislar um pouco sobre isso. Gosto de colocar isso como detalhe, tudo bem? E ele tem apoio da oligarquia gaúcha. Tem apoio. Não à toa que a gente viu ali o Getúlio Vargas na foto com os ministros. Getúlio Vargas foi o ministro da Fazenda do Washington Luiz. Ora, turminha, o que acontece? É muito importante você estar atrelado à elite política do seu país. Já que você tem a política do café com leite, sempre um paulista mineiro, Rio Grande do Sul fica próximo do presidente, a oligarquia gaúcha fica próximo do presidente, por quê? Para receber verba.
ter vantagens, não ser prejudicado. O Rio Grande do Sul dependia, por exemplo, muito da exportação do charque. Portanto, você tem a concorrência também do charque uruguaio e do charque argentino também, por exemplo. Dependendo de qual medida econômica o governo federal for tomar, pode prejudicar o Rio Grande do Sul. Obras públicas também, lá no Rio Grande do Sul, a modernização do porto, de Porto Alegre, certo? Financiada com o governo federal. Então, o Rio Grande do Sul estava juntinho, estava aliado ali ao Washington Luiz e o representante disso é o Getúlio Vargas, que em 28, só que em 26, em 28 vai se eleger governador do Rio Grande do Sul e vai largar o ministério aí da Fazenda, que é o antigo Ministério da Economia. Tá claro? Mas, professor, mas o que vai fazer o Rio Grande do Sul sair, romper? Calma que eu já falo para você, tá? E o Washington Luiz, ele vai fazer um erro crasso, um erro político crasso, que vai colocar fim ao regime, à República Oligárquica. É claro, é a cereja do bolo. Não se esqueça no primeiro slide, essa pressão, esse movimento, fala oligarquias descontentes, setores populares, urbanos também descontentes. Qual que vai ser a faísca? Esse erro político do Washington Luiz. E qual que vai ser esse seu grande erro? O grande erro vai ser indicar um paulista e não um mineiro para a presidência da República. Esse vai ser o grande erro do Washington Luiz. O Washington Luiz, ele achou que falou, bem, eu não vou escolher um mineiro, vou escolher um paulista. Até hoje você tem muitos debates falando, por que ele fez isso? Tem ordem psicológica ou erro político? Enfim, a questão é que ele errou. Indica um paulista, portanto, Minas Gerais fica pé da vida. Minas Gerais fala, mas como assim? Era para ser um mineiro e não um paulista. O paulista indicado foi Júlio Prestes. Tá aí a fotinho da esquerda, o Washington Luiz, à direita, o Júlio Prestes. E aí, Minas Gerais, descontente, vai falar, São Paulo é a primeira oligarquia, Minas Gerais em segundo, vai falar com quem está em terceiro lugar. Quem está em terceiro lugar? Rio Grande do Sul. Lembra que eu sempre puxei para vocês esse detalhe? Olha o Rio Grande do Sul, olha o Rio Grande do Sul, olha o Rio Grande do Sul. Então, Minas Gerais abre conversa com o Getúlio Vargas, já governador do Rio Grande do Sul. E o Getúlio fala, mano do céu, tem um livro do Getúlio, uma biografia, que é do Lira Neto, excelente. E eu li o primeiro livro, eu tenho o 2 e o 3, eu li o primeiro que é desse período. E o Getúlio, ele tava assim, ele não sabia o que ele fazia. Não que ele não sabia, mas ele falou, é um passo muito arriscado. Eu vou colocar em xeque o Rio Grande do Sul. Se eu apoiar, se eu for contra o Washington Luiz, já era. E eu perder, e eu não derrubar, ou enfim, a gente não vencer as eleições, cara, já era. O Rio Grande do Sul perde apoio do governo federal. Tamo ferrado. E os colegas do Getúlio falam, mano, Getúlio, é a chance que a gente tem, velho. Minas Gerais é o maior curral eleitoral. É a chance que nós temos de tirar São Paulo e a gente assumir o cargo federal, o cargo mais importante da República. E Getúlio fica com seu charuto, manda a carta para lá, manda a carta para cá, e ele conversando com o Washington Luiz, o Washington Luiz mandando para o Getúlio. Getúlio, vou ter seu apoio com o Júlio Prestes? E o Getúlio, então, veja bem, tá chovendo hoje, né? É uma situação complicada. Não foi uma decisão muito fácil. Bem, até que Getúlio toma a decisão. Washington Luiz fica pé da vida. Getúlio é um traíra. Foi o meu ministro da Fazenda, agora vai se candidatar contra Júlio Prestes, aquele que eu indiquei, né? Ele não apoiou a minha indicação, enfim. Vamos lá, rumo à revolução. Tá aí o cartaz dos dois lados. O cartaz do Getúlio Vargas, conhecido como Aliança Liberal, né? O grupo da Aliança Liberal, que diz: o governo que virá restabelecer a paz, a anistia. Olha que anistia. Anistia para quem? Os tenentes. Lembra a aula de ontem? A gente viu vários levantes tenentistas. Vários tenentes estão exilados, estão presos. Getúlio garante a anistia, o perdão aos tenentes. Olha, agrupando força. Né? E garantir a opinião do povo com a liberdade nas urnas. Defende o voto secreto.
Enquanto que aqui você tem Júlio Prestes, né? Olha os arranha-céus, olha o avião moderno, São Paulo, né? Representante de São Paulo, claro, vai colocar os arranha-céus aí, né? É a força do nosso idealismo que conquista para a civilização a terra bárbara e projeta o firmamento e e projeta no firmamento os audaciosos perfis das cidades modernas, né? Perfil paulista, né? Perfil de São Paulo, né? Essa questão da modernidade, o berço da modernidade. Bem, tá lá. Em setembro de 29, tem aí, então, o Getúlio Vargas se candidata a presidente com João Pessoa, olha o vice-presidente João Pessoa, da Paraíba, tudo bem? Então, Rio Grande do Sul e Paraíba, com apoio de Minas Gerais, que é o maior curral eleitoral. O Getúlio Vargas João Pessoa vai aderir aos apelos populares, então da burguesia industrial, dos operários, vai aderir no seu projeto, ele promete e vai garantir tudo aquilo que a gente viu no primeiro slide, que é de interesse para o meio urbano. Só que é o seguinte, olha o Carlos Prestes, que é um importante líder tenentista. Ele não apoia nenhum candidato. Aqui eu dou esse destaque para o Carlos Prestes. Olha, já vou garantir para você, os tenentes vão apoiar o Getúlio. Mas a opinião do Carlos Prestes era importante e dá uma balançada. Mas, obviamente, que os tenentes vão apoiar Getúlio Vargas. Mas eu dou esse destaque para o Prestes, porque o Prestes vai ser um personagem importante nos anos 30. Aqui o Prestes, por que ele não apoia nenhum candidato? Porque ele vira socialista. Ele fala só a revolução. A permanência desse modelo, Getúlio, tanto Getúlio como Júlio Prestes estão defendendo o mesmo sistema. Então, só a revolução nos salvará. Então, ele vai para o extremismo, vai para a extrema esquerda, vai ser uma liderança socialista, tá? Querendo a revolução. Para piorar a situação para o Washington Luiz, né, que indicou o Júlio Prestes, o que acontece em 29, turminha? Um mês depois, em outubro de 29, o que vai acontecer mesmo? E que vai ferrar o Brasil? Vai ferrar os cafeicultores? Que evento mundial acontece em 29? Alguém lembra? A queda da bolsa? A quebra da bolsa. Bem, o principal comprador de café e o principal comprador de tudo no mundo, e fornecedor também, né? Os Estados Unidos quebra. E os fazendeiros de café falam, Washington Luiz, pelo amor de Deus, refinancia nossas dívidas. E tinha uma expectativa muito grande na produção, no preço daquele ano. Assim, beleza, a gente vai conseguir uma boa grana. Meu, quebrou. Os Estados Unidos quebrou. E agora? Washington Luiz, refinancia nossas dívidas. Washington Luiz, nos ajude, nos salve. Washington Luiz fala, não vou. Não vou gastar o dinheiro público para refinanciar a dívida de vocês. Já era, né? Vem as eleições. Vem as eleições, senhoras e senhores, em maio de 1930, então, maio de 1930. Getúlio Vargas tem apoio de oligarquias dissidentes, tem o maior curral eleitoral do lado dele, tem apoio dos tenentes, tem apoio da burguesia industrial, tem apoio dos operários, e vai ter apoio de alguns fazendeiros, porque estão pé da vida com Washington Luiz, porque ele acabou não refinanciando ou ajudando os fazendeiros pós-crise de 29, nem preciso dizer para você qual é o resultado das eleições, né? Resultado das eleições, vitória de quem? Vitória, óbvio, do Júlio Prestes. Mas, calma aí, professor. Peraí. Quê? Você acabou de falar todo esse apoio que o Vargas tinha e o Júlio Prestes venceu? Não, tá de sacanagem. Não, você tá tirando com a minha cara. Não, tô não. Porque tem uma coisa chamada fraude, né? A fraude eleitoral. Professor, revolução. É esse aí, né? O motivo da revolução. Aí, Vargas pegou em armas com os tenentes e derrubaram o Washington Luiz. Não. A frase do João Pessoa. Prefiro 10 Júlios Prestes do que uma revolução. Do vice do Vargas. Prefiro 10 Júlios Prestes do que uma revolução. Olha como a lógica de exclusão popular permanece, né? Como posso chamar isso aqui de revolução? Como posso colocar esse termo como revolução? Revolução de 30. E para piorar, Washington Luiz persegue opositores. Né? Você tem a vitória do Júlio Prestes, vai ter um determinado tempo, né, em que
ainda o Washington Luiz permanece no poder, mas enquanto ele permanece no poder, ele começa a perseguir os opositores. Persegue. Senhor, cadê a revolução? Cadê, professor, a revolução aí que você ia falar nessa aula? Cadê a revolução que ia tirar São Paulo do poder, professor? Não tô entendendo essa aula. O que está acontecendo? Então, acontece algo inesperado. Capa do jornal. Como que é? O assassino do presidente João Pessoa. O assassino do presidente. Como assim presidente? Os governadores dos estados, eles eram chamados de presidente na época, tá? Era o presidente do estado. Lembra a questão do federalismo, da autonomia? Então, em vez de chamar de governador, não, era o presidente do estado, né? Porque o estado ele tem sua autonomia, o estado tem a sua própria constituição. Enfim, morre João Pessoa, é assassinado. Qual que é a lógica da galera? Mano, se o Washington Luiz começou a perseguir os opositores e o governador da Paraíba foi um opositor do Washington Luiz, mano, o Washington Luiz que mandou matar. Foi o Washington Luiz. Então, na verdade, não foi. O Washington Luiz não mandou matar o João Pessoa. Foi um caso de problemas lá internos nas oligarquias da Paraíba. O João Pessoa tinha um rival dentro lá do Nordeste, ele tinha um rival. E aí o João Pessoa viu que ele tinha um lance com uma mulher. Só que, tipo, os dois, a mulher era solteira e o rival do João Pessoa também eram solteiros. Mas eles não tinham nada confirmado. Enfim, gente, percebeu, né? O caso de família aqui, né? Perceberam, né? Tipo, enfim, né? E aí ele é assassinado, mas a galera fala, meu, o Washington Luiz mandou matar. E isso não tem como segurar. Getúlio Vargas, junto com os tenentes e outros setores, até o alto escalão do exército fala, bem, não tem como segurar o Washington Luiz mais. Não tem mais como segurar. Getúlio Vargas... perceba que o Getúlio Vargas não está com uniforme de civil, né? Ele está com uniforme militar, né? Junto com os tenentes. Pega as tropas que estão no Rio Grande do Sul, que é um polo muito importante do exército, o Rio Grande do Sul, um polo muito importante do exército, e marcha em direção ao Rio de Janeiro, para expulsar o Washington Luiz. Mas antes do Getúlio Vargas chegar e ter uma guerra, porque antes de passar no Rio de Janeiro, ele ia passar por São Paulo. Então achou que ia ter o grande combate ali em São Paulo. Só que antes de acontecer tudo isso, uma junta militar, então da elite dos militares, derrubam o Washington Luiz e esperam a chegada de Getúlio Vargas ao Rio de Janeiro para assumir esse governo provisório, assumir a presidência da República. Tá aí, ó. Getúlio Vargas chega em 3 de outubro de 1930 no Rio de Janeiro e assume o governo provisório. E eu tenho o início de uma era conhecida como Era Vargas, que vai de 1930 a 45. O cara ficou 15 anos no poder no Brasil. Como um cara desse consegue permanecer tanto tempo em um Brasil tão diverso, com tantos interesses assim? Se você voltar lá para o primeiro slide, olha quantas coisas... Beleza, tinha coisas em comum entre aqueles setores, mas você tem diferenças ali, né? Você tem burguesia industrial, então o dono da fábrica e os operários, por exemplo. Como lidar com isso? Como lidar com essa situação? Enfim, nas próximas aulas que a gente voltar a falar de Brasil. Beleza? É isso, turma. Finalizo a aula de hoje. Tá aí no plural até dia 25/7, que é amanhã? Isso, até amanhã, meio-dia. Tem esses exercícios aqui. Atenção, tá? O exercício 25 é um exercício escrito. Só fazer a letra A e a letra B. A letra C vocês não vão conseguir fazer. Vocês não vão conseguir fazer, tá? É tema já quando entra já no governo Vargas e eu vou entrar só daqui a algumas semanas. Tudo bem? Então, 25 só faz a letra A e a letra B. Beleza? E é isso, turminha. Valeu. Acabou mais cedo. É isso. Aproveitem e vão tomar um café. Tá? Sem tirar cochilo, porque senão vocês vão perder a segunda aula. Tudo bem? Combinado? Valeu, turma. Falou. Grande beijo, grande abraço. Falou pra você. Se cuidem. Falou, Fer. Bom final de semana. Falou.